interpretar num certo contexto. Então, qual é a negação de R? Qual é? Me negue. Escrevendo uma expressão sem precisar parênteses, sem ser ambígua. Não. Sem gerar ambiguidade. Olha aqui, ó. X2 é maior que Y2 mais 1. Qualquer que seja X pertencente aqui para algum Y pertencente a Z. Dado Y em Z. Dado Y em Z. Existe o quê? X racional, tal que x ao quadrado é menor que ou igual mais 1. Talvez fique mais simples negar se você escrever usando o parêntese. Aí cai no esquema da aula anterior. Qual é o parênteses? Qual é? Existe, como é a R? Como é? Existe Y em Z, tal que, parênteses, X2 mais Y2, X2 é o quê? Maior que Y2 mais 1, qualquer que seja o quê, hein? Qualquer que seja X em Q. Tá? Tá bom? Parênteses. O quê? Qual é a negação disso? Qual é a negação disso? Qual é? Qual é a negação disso aqui? Qual é? Existe Y em Z tal que isso é verdade. É não isso, aí bota o parênteses. Tá certo? O que é a negação disso aqui? O que é a negação disso? Qual é? Existe X em Q, tal que X ao quadrado é menor ou igual a Y2 mais 1, ou seja, não isso, qualquer que seja Y inteiro. Só que eu quero escrever isso também sem o parêntese. Aí eu venho para cá. Dado Y em Z. Botou o quê? Ah, sim. Tá? A negação, né? Negação. Só que eu quero escrever dessa. Eu não quero usar o parênteses para resolver a ambiguidade. Eu quero reescrever de outra forma. Tá? Então, entenderam aí? Agora vamos usar um outro, vamos resgatar essa equação aqui, ó. E aí eu vou pedir um favorzinho a você, meu querido. Arrume o cadastro do seu sapato, por favor. Você pode? Só o cadastro. Sapato não, só o cadastro. Hã? Tá o quê? Você pode desamarrar? Pode desamarrar. Eu quero só o cadastro. Se for possível. Se não, dá um jeito aqui. Mas se for possível, você me ajuda muito. Tá? Só o cadastro. Pronto. Essa equação aqui, ó. X ao quadrado igual a 2, ela não tem solução aonde? No conjunto dos números racionais. Não há número racional cujo quadrado seja igual a 2. Bom? Entretanto, você tem um teorema, que é o teorema de Pitágoras, que afirma o seguinte:
Num triângulo retângulo, se você pega um triângulo retângulo, tá? Você tem um triângulo retângulo de um cateto A, tá bom? Você pega um triângulo retângulo, onde um cateto é A, um outro cateto é B, tá? Um outro cateto é B, aguarde aí, depois eu pego, viu? E uma hipotenusa é C, tá? O teorema de Pitágoras diz o quadrado de C, né? O quadrado de C, se o triângulo for retângulo. O quadrado do C é o quadrado de A mais o quadrado de B. Teorema de Pitágoras, né? E vamos ver. Bem, o teorema de Pitágoras, ele foi anunciado inicialmente assim. Na sua origem, ele foi anunciado assim. Por isso é daí que vem a expressão quadrado, tá? Porque a área do quadrado é o quadrado do lado. É o lado vezes ele mesmo. Ou seja, se você desenhar um quadrado aqui, o Pitágoras anunciou dessa forma. Se você desenhar um quadrado com esse cateto, tá? Se você construir aqui um quadrado com esse cateto, quadrado, tudo igual, tá? Isso igual a isso. Isso aqui igual a esse. E construir aqui um outro quadrado, tá? Quadrado cujo lado seja a hipotenusa, esse igual a esse. A área desse é igual à soma das áreas desses dois. É isso que o cara lá enunciou, como teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, hoje, na linguagem de hoje, você diz o quê? Quadrado de C, né, que é a área desse quadrado, é igual a quê? Ao quadrado de A mais o quadrado de B, tá? É assim que é enunciado o teorema de Pitágoras, tá? E, seguindo essa filosofia, você tem uma demonstração estritamente geométrica para esse teorema, que consiste no seguinte: você pega esses lados, tá? Você quer fazer uma demonstração disso, geométrica, provar que isso é verdade. Quero provar que isso é verdade. Então, como é que você faz? Você faz o seguinte: você coloca o lado A aqui, ó. Uma demonstração puramente geométrica. Não vou escrever uma letra, tá? Para ela. Você pega o A aqui. Pega o B aqui. O A e o B são os catetos que lá aparecem, tá? Pega o A aqui, pega o B aqui. Aí sobe com o A. Mesma medida, tá? O A. Completa com o B aqui. Formando aqui um ângulo de 90 graus, que eu vou montar um quadrado. Que eu venho para cá, aí eu pego aqui venho para cá com A de novo, tá? O mesmo A que tá lá, formando um ângulo de 90 graus. Venho para cá com o B, tá? O B. Desço com A aqui.
também formando um ângulo de 90 graus e completo com B. É evidente que essa figura formada é um quadrado. De lado, qual é o lado? A mais B. Tá certo? Agora eu farei o seguinte. Se eu venho daqui para cá, isso é o C, que é a hipotenusa do retângulo, né? Aqui para cá, quem é? É o C. Aqui para cá é o C. Aqui para cá é o C. Então eu decompus o meu quadrado maior de lado A mais B em 5 figuras. 4 delas são iguais a esse retângulo aqui, congruentes a esse retângulo. E a de dentro é um quadrado. Por quê? Porque tem 4 lados iguais, mas 4 lados iguais pode não ser um quadrado, é um losango. Só que tem 4 ângulos iguais, claramente, por simetria. Né? Por simetria, você vê, figura simétrica, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E o que é um polígono regular? É um polígono, a definição do polígono regular é os lados iguais e os ângulos internos iguais. Aí, consequência, um quadrilátero regular, que é o quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Como a soma dos ângulos é 360 graus, cada um dos ângulos é 90 graus. Tá certo? E, de fato, são os 4 ângulos iguais, por simetria. Então, o que tem aqui dentro é um quadrado. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Figura totalmente simétrica. Por rotação, você vê que esse ângulo cai exatamente em cima desse. Roda de novo. Então, todos os ângulos são iguais. Eu tenho, de fato, aqui um quadrado. Os 4 lados iguais, os 4 ângulos iguais. Então, isso aqui é um quadrado. Qual é o lado desse quadrado? Qual é? C ao quadrado. Agora, eu vou construir o mesmo quadradão maior, só que agora, desse lado, mantenho os dois aí. Aqui, ó, eu venho para cá e vou construí-lo assim, ó. A, que é o A. Aqui é o A. Mesma posição. Aqui é o A. Aqui é o A. Aqui eu coloco aqui o B. Aqui também o B. Tá certo? É a mesma figura lá. Tá? Mesmo. O A tá mais um pouquinho embaixo. Aqui o A, tá aqui o B. Pronto. Aí eu venho para cá. O A, que não é o... Eu venho para cá como sendo o A, igualzinho. Tá certo? Tá? Daqui para cá é o B, tá? O B aqui. E aqui o B, baixando aqui o B e fechando o A. É a mesma figura. Tá certo? Só que agora eu faço a divisão aqui. Eu venho daqui para aqui, um pouquinho menor, né? Para ficar igual, tá? Eu venho daqui para cá, ó. Faço a divisão assim. Eu venho até aqui. A, que é o B. Aí eu venho aqui. E aqui é o A. Não é o mesmo quadrado? Então tem áreas iguais. E eu chego aqui. Aqui e aqui. Então, você tem agora o mesmo quadradão grande que tinha aqui, dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 figuras.
duas das quais são os quadrados de lado B2 e o lado A2. Então essas duas figuras têm a mesma área, o mesmo tamanho, tá? Mesma área, mesmo tamanho, ocupam a mesma porção do espaço. E os retângulos que estão aqui são os mesmos retângulos que estão lá. Concorda comigo? Tá? Passa aí. Então, que estão lá. Então aqui é A. Aqui é A. Quer dizer o seguinte: se eu tiro esse retângulo, olha a animação, se eu tiro esse retângulo desse lado e tiro esse retângulo desse, eu tirei partes iguais de duas figuras iguais assim, em tamanho. A área daqui e a área de lá, não é? Então eu vou tirar mais um retângulo daqui, mesmo retângulo daqui. Eu chego, tiro daqui. Mesma área as duas figuras, concorda? As duas figuras têm a mesma área. Agora eu vou tirar também, vou tirar outro retângulo. Vou tirar esse retângulo aqui e tiro um daqui. As duas figuras têm o mesmo tamanho, mesma área. Agora eu pego, tiro daqui, esse aqui, mesmo retângulo, e tiro o mesmo retângulo daqui. O que fica aqui tem a mesma área. Qual é a área desse? Qual é? C ao quadrado. Qual é a área aqui? Qual é? Como é meu quadrado? É igual. Então tem o teorema de Pitágoras. Você escreveu uma letra, tá? Uma letra. Você pode fazer isso com uma criança, ela vai entender. Teorema, a demonstração mais simples que eu vejo assim do teorema de Pitágoras é essa. Tá? Basta saber que a área é A ao quadrado. Tá? Então você tem aí. Então vale o teorema de Pitágoras. E o que é que tem o teorema de Pitágoras a ver com essa equação? Tem a ver com a construção dos números reais. Por quê? Seguinte razão. Quando você despeja os números... Agora eu vou precisar do negocinho aí. Já eu te devolvo, para tu colocar no... Ó. Quando você descarrega os números naturais na reta numérica, e aí eu vou pegar aqui o pedaço, pega a reta, tá? Considera a reta numérica. Aqui. Reta numérica. Então você pega o zero, escolhe um ponto para ser o zero, aí você tem o 1, aí você tem o quê? Me arrumei, por favor, agora. Obrigado. Você tem... Tá, para ficar bem. E 1. Aí você tem o 2. Tem o 3, assim por diante. Tem o menos 1, né? Tem o menos 1 para cá. Aqui, ó. Menos 1. Né? Tem aqui. Aqui o menos 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma direção vertical aqui. Eu pego uma direção vertical e marco essa mesma medida aqui para cima. 1 e 1. Esse tamanho igual a isso. E construo
essa hipotenusa aqui, ó. Quando eu construo essa hipotenusa e digo que a sua medida é x, sendo esse ângulo aqui de 90 graus, e esse ponto correspondendo a 1, o teorema de Pitágoras diz que x ao quadrado é igual a quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 2. Portanto, x, o que é o comprimento desta hipotenusa, não é um número racional. Porque x é um comprimento cujo quadrado é 2. Sendo um número, é um número que é a solução dessa equação. Mas essa equação não tem solução no conjunto dos números racionais. Aí, você está diante do seguinte fato. Se você descarregou todos os números racionais na reta, sobraram pontos. Há pontos na reta que não correspondem a números racionais. Por quê? Porque você vem aqui, marcou um número racional aqui na reta, esse número racional, se você pegar um número racional, marcá-lo na reta, e você consegue, esse número racional corresponde a um ponto, e esse número racional é a distância desse ponto à origem. Acontece que se você vem aqui, ó, você pega aqui, né? Então você tem um compasso, né? Você vem aqui. Quando você faz isso, quanto é essa distância daqui para cá? Hã? É x, é esse valor x aqui. É esse valor x aqui. É o x, essa medida daqui para cá, é o x, onde x é esse tamanho. Isto é, esse ponto aqui não é um número racional. Ele não corresponde ao número racional. Porque nenhum número racional pode cair aqui em cima. Porque se o número racional cair nesse ponto, construído por um transferidor, quem é o quadrado dele? O quadrado dele é 2. Mas não pode acontecer. O quadrado de qualquer